Para esta semana, foram selecionados aqui do livro de experiências 3 experimentos para sua criança realizar. 2 deles envolvem a água e o terceiro experimento relacionado à terra. Bom, para começar então esses experimentos, é necessário que você providencie uma certa quantidade de água numa jarra e também um copo. Se possível, que tanto a jarra quanto o copo sejam transparentes, isso vai favorecer as análises feitas pela criança nesse experimento, tá certo? Então, apresente essa água para a criança, convide a se servir de um pouco desse líquido. Então, ajude a criança a colocar um pouquinho de água no copo e, enquanto vocês fazem isso, pergunte para a criança como ela descreveria a água. Você pode perguntar, por exemplo, de que cor é a água? E a criança vai constatar, portanto, que ela não tem nenhuma cor, ela é, portanto, transparente. Depois você pode perguntar para a criança se a água tem cheiro. Inclusive, a criança pode cheirar essa amostra de água que ela colocou no copo e vai constatar também que a água não apresenta nenhum cheiro. Em seguida, peça para a criança beber um gole dessa água e contar para você qual é o sabor dessa água. Vejam, dependendo da procedência dessa água, talvez a criança sinta, por exemplo, um leve sabor de barro, caso essa amostra de água tenha sido retirada de um filtro de barro. Ou então ela pode dizer que sente um sabor de cloro, porque essa amostra de água tenha sido retirada da rede de abastecimento que fornece água aí para vocês. Ou ainda, se a água tiver sido retirada de um galão de água mineral, talvez ela sinta um leve sabor mais salgado. Veja, é muito sutil a diferença de sabor entre essas amostras de água e caso vocês tenham a possibilidade de ter um filtro de barro e água mineral, um galão de água mineral, talvez seja possível a criança beber um gole de cada uma dessas amostras de água e assim perceber a sutileza de sabor que há entre essas duas amostras. Bom, o importante é que a criança dedique atenção a esse elemento, a água, que vem sendo então alvo de várias brincadeiras, propostas e análises, e depois dessa conversa com você sobre essas características da água, ajude a criança então a preencher essa ficha aqui na página 12 do livro. Ela vai responder se a água pode ser tocada, se a água tem cor, se ela tem sabor, se tem cheiro e se a água é importante. Então, ela vai marcando X, portanto, na coluna correspondente. Leia cada uma das questões e ajude a criança, então, a fazer a marcação aqui na ficha da água. E depois disso, conversem sobre a importância da água. Afinal, por que será que a gente precisa beber água diariamente? A esse respeito, nós apresentamos aqui uma curiosidade que você pode compartilhar com a criança nesse momento em que estiverem tratando deste assunto, tá certo? Numa outra ocasião, e ainda com relação à água, você pode propor esse segundo experimento. Veja, para este experimento aqui, é necessário então que você providencie uma jarra, transparente é a mais indicada em razão das observações que esse tipo de jarra permite, água, portanto, dentro dessa jarra, e também alguma fruta da estação. Dê preferência àquelas que a criança prefere, né, que ela mais gosta. Então, selecione esses ingredientes e apresente a fruta e essa jarra com água para a criança. Veja, recorde a criança de que ela já fez experimentações da água, somente a água, e constatou que a água não tem cheiro, não tem cor e às vezes tem um leve sabor, mas muito sutil. E agora pergunte para ela o que será que vai acontecer com a água se a gente colocar alguns pedaços dessa fruta aqui dentro da água. Bom, inicialmente a criança deve levantar suas hipóteses, portanto, enquanto ela conta para você o que ela acha que vai acontecer com a água, recebendo alguns pedaços de fruta, você pode anotar esses comentários, essas palavras ou expressões que ela apresentar, tá certo? Pode anotar isso numa folha avulsa. E depois, quando vocês colocarem as frutas dentro da água, portanto, será necessário aguardar alguns instantes, né, para que a criança note o que vai acontecer com essa água que recebeu as frutas. Enquanto ela aguarda, ela pode fazer o registro aqui no livro. Então, aqui na ilustração da jarra, ela pode representar a água
pode eleger algum tipo de lápis de cor ou giz de cera para representar a água. E aqui neste quadro, ela desenha a fruta que vocês selecionaram. E depois de uns 30 minutos mais ou menos, já vai ser possível notar diferenças nessa água deste experimento aqui da água saborizada. Então, diante dessa modificação que aconteceu na água, pergunte para a criança, será que a água ficou com o mesmo aspecto? Bom, dependendo da fruta, talvez a cor esteja muito evidente, bastante diferente do que ela observou anteriormente. Inclusive, os registros dela podem ajudar nesse momento de análise. Além da cor, o cheiro da água também pode ter sido alterado em razão do tipo de fruta que vocês colocaram e também o sabor. Sem dúvida, o sabor será muito facilmente notado pela criança quando ela experimentar esta água. Bom, depois que ela analisar o resultado, ela então pode registrar aqui na outra ilustração da jarra como é que ficou essa água quando recebeu esses pedaços de frutas, tá certo? E aí ela representa aqui com a cor de lápis que mais se assemelha à cor dessa água que ela constatou aí com a sua ajuda na sua companhia, tá certo? E ainda aqui nós propusemos mais um experimento, mas agora com folhas ou flores próprios para realização, para elaboração de chás. A gente sugere que sejam utilizados para esse experimento algum tipo de chá mais adocicado, que não seja amargo, pelo menos. E aí a nossa sugestão são folhas de hortelã ou então as flores de camomila, tá certo? Então, reserve esses itens, esses ingredientes e também a jarra com água e apresente para a criança. Bom, ela já vai ter realizado aqui esse experimento com frutas e talvez agora, quando vocês forem realizar esse experimento com folhas e flores próprios para chá, talvez aqui ela já levante hipóteses relacionadas à coloração e outros cheiros e sabores que a água vai receber em razão desse ingrediente que será acrescentado. Bom, é importante então que vocês executem da mesma forma. A criança inicialmente registra como está as características da água aqui na primeira jarra. Ela registra também o que vocês elegeram, se foram as folhas de hortelã ou as flores da camomila, então ela representa aqui. E depois de 30 minutos, ou talvez um tempo um pouquinho maior, vocês constatam o que foi que aconteceu com a água. Bom, essa água pode ser provada pela criança morninha ou fria, como vocês preferirem, e na nossa recomendação que não seja misturado açúcar, por exemplo, para garantir que esse sabor seja bem percebido pela criança, né? Só o sabor natural mesmo da folha ou das flores de chá que vocês utilizarem, tá certo? E aí a criança elabora esses registros aqui também. Bom, após esses experimentos, a criança também pode realizar os registros nestes cartões que ela vai destacar lá no livro de material de apoio, da página 25 do material de apoio. Nós temos então um cartão reservado para cada um dos experimentos, com frutas e com essas folhas ou flores próprias para chá, tá certo? Então a criança representa aqui como ficou a água misturada com a fruta ou a água misturada com essa folha ou flor de ervas próprias para chá, e depois de elaborados os registros, ela então vai guardar aqui neste envelope do portfólio, água para saborear. E assim, então, fica registrado mais esse experimento que a criança realizou na sua companhia com relação à água, que é o nosso elemento que vem sendo bastante tratado aqui nos encaminhamentos do livro de experiências. Bom, numa outra ocasião nesta semana, o último experimento pode ser realizado então. Olha só, sobre a terra. Veja, nós adotamos aqui no livro o termo terra, mas também aplicamos aqui o termo solo, porque acreditamos que por aproximações a criança vai incorporando essas palavras ao seu vocabulário e assim vai se aproximando desses termos que são cientificamente corretos. Portanto, à medida que for possível, você pode adotar esse termo também, solo, durante a realização deste experimento, tá certo? Bom, é importante então que vocês tenham um espaço aí em casa, seja o quintal ou o jardim de casa, onde a criança possa manipular um pouco de terra.
Então, se for possível para vocês, garanta que esse espaço que a criança vai manipular não apresente nenhum tipo de elemento que cause algum risco para a criança, tá certo? Porque ela vai mexer na terra com as mãos para sentir a textura, a temperatura da terra, então é importante que não haja nenhum elemento que possa causar algum tipo de perigo para ela, tá certo? Bom, pergunte para a criança, quando ela estiver manipulando a terra, portanto, se ela consegue sentir o cheiro da terra e peça para ela relatar, para ela descrever o que está sentindo. Além do cheiro, como eu comentei, as texturas, a sensação que ela tem da terra, se ela consegue perceber os elementos que compõem o solo, portanto, enfim, conversem a respeito dessas sensações que ela tem ao remover, ao mexer no solo, tá certo? E depois você pode compartilhar com ela essas informações contidas aqui neste quadro. Aqui ela vai, portanto, ficar sabendo do que é formada a Terra. E esse pode ter sido um assunto também tratado por vocês nessa conversa preliminar. O que será que compõe a Terra? E aí ela vai conhecer por meio dessas informações que pequenos pedacinhos de rochas, de pedras, vão se deteriorando e assim originando elementos que compõem o solo, associados a outros elementos orgânicos também. Então talvez ela tenha conseguido perceber a presença de pedacinhos de folhas, de galhinhos de árvore. Então verifique com a criança o que ela pode encontrar nessa amostra de terra que ela está observando tão atentamente. Se vocês tiverem uma lupa em casa, talvez isso ajude também a criança a identificar pequenos elementos que compõem o solo. E assim, portanto, a criança vai ampliando seus conhecimentos em torno deste assunto da mesma forma. E depois desse experimento, dessas experimentações e observações detalhadas, associadas às informações compartilhadas aqui pelo texto, então convide a criança a preencher também a ficha da terra. Assim como ela fez a ficha da água, agora ela vai preencher na coluna correspondente para sim ou não a essas perguntas que nós aplicamos aqui. Se é possível tocar a terra, se ela tem cor, se ela tem cheiro e se ela é comestível. Será que pode colocar na boca? Então converse sobre essas questões com a criança e assim ela vai respondendo, marcando na coluna correspondente de acordo com a sua resposta. Bom, aqui nós vamos dar início, portanto, a uma nova sequência de encaminhamentos, mas este primeiro encaminhamento, portanto, é uma aproximação a respeito desses elementos que compõem o solo. Essa situação de exploração pode acontecer mais vezes durante a semana. Converse e combine isso com a criança e tenho certeza que ela vai ter grandes experiências e ampliar seus conhecimentos por meio dessas situações que você vai propor a ela.